Povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Mais uma tardezinha com Jesus. E hoje a nossa mensagem da tarde está em João, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Irmãos, aqui em João, capítulo 2, vai dizer que esse milagre, né, essa ida de Jesus a esse casamento não foi em vão. Foi aqui que Jesus ele começa, né, a realizar os seus milagres, né? Ele dá início ali aos seus milagres, ele dá início a tudo aquilo que ele veio fazer aqui na terra, né, de forma ativa, né? Demonstrando poder, demonstrando misericórdia, demonstrando graça. E aqui, irmãos, a palavra vai dizer que estava acontecendo um casamento na Caná, né, da Galileia, que era uma cidade da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, mas não somente a mãe dele, como ele e os seus discípulos também haviam sido convidados para esse casamento. Irmãos, e de início, né, a gente já bate aqui numa tecla que a gente sempre gosta de chamar a atenção para isso, de que convide Jesus. Irmãos, eu não sei qual a situação da sua vida hoje, eu não sei o que você está passando nesse exato momento, mas o que eu posso lhe dizer por intermédio da palavra de Deus é: convide Jesus. Chame Jesus para essa situação. Apresente a Ele, irmãos, a sua causa e lute por isso. E interceda por isso e persevere por isso, porque tem situações, irmãos, que a gente vai fazer uma oração e vai resolver. Mas já tem outras situações que a gente vai ter que persistir em oração. Vai ter que persistir convidando Jesus. Vai ter que persistir de fato ali, ó, no pé mesmo de Jesus até o milagre ser gerado. Ah, é porque Jesus, ele é ruim? É porque... Não, irmão, porque tem coisas que realmente dependem da nossa perseverança. Depende do nosso esforço. Até porque, irmãos, quando a gente está passando por uma situação complicada, né? Precisando de uma bênção, de uma vitória, precisando de um milagre extraordinário, é aí que a gente mais se apega com Deus. É aí que a gente mais ora, que a gente mais jejua, mais lê, mais vai pro culto. Não diga que não, porque é. Toda vez que a gente precisa de alguma coisa de Deus, a gente sabe muito bem qual é o caminho a se fazer. Só que isso, irmão, não deve ser caminho somente quando eu preciso. Tem que ser algo diário, tem que ser uma rotina minha, o quê? Perseverar em buscar ao Senhor. Então, mais uma vez, seja qual for o seu problema hoje. Ai, Aline, mas você não tem noção do que eu tô passando. Não tenho, mas ó, convide Jesus. Porque, irmãos, ninguém imaginava o que ia acontecer aqui nesse casamento. Porque, presta atenção, a gente está falando de... A gente está passando por luta, por problema, e chamar Jesus para a situação. Mas nesse caso era uma festa. Era dia de alegria. Era dia de unir famílias. Era dia de um homem e de uma mulher, né, formalizar o seu amor diante dos homens e de Deus. Que problema poderia acontecer? Que problema poderia surgir no meio de um casamento? Mas ainda assim convidaram Jesus por conta da importância da presença dele naquele casamento. Os noivos, irmãos, ou a família dos noivos não estavam ali preocupados que podia acontecer alguma coisa e Jesus ia socorrer, não. Eles queriam a presença de Jesus naquele lugar. Daí você começa a entender, irmãos, a necessidade, como eu já disse no início desse vídeo, de não só buscar a Deus quando precisa, mas buscar a Ele porque a gente quer Ele, quer ter a presença dEle, quer estar perto dEle. E aí, irmãos, mesmo convidando Jesus, só mesmo pelo interesse, pelo prazer da presença dEle ali, pela alegria de ter Jesus naquela festa, mas aquele casório, aquelas pessoas que estavam ali não imaginavam o que poderia de fato acontecer, como aconteceu. Né? Porque a história vai continuar dizendo que Maria, a mãe de Jesus, pela leitura a gente dá para entender que ela era uma pessoa próxima, né, da família, era alguém que conhecia a família que estava ali se casando, porque Maria ela vai à cozinha, né, vai aonde estava ali os serviçais, vai onde estava o pessoal, né, que estava cuidando ali da cozinha, e ela percebe que acabou o vinho. E nessa época aqui, irmãos, vinho, né, se acabasse vinho em uma festa, era motivo de vergonha, era motivo de falatório, era motivo para as pessoas, né, passar o ano inteiro falando: ai, fui para um casamento aí, me convidaram e acabou o vinho no meio da festa. Porque nessa época aqui, irmãos, os casamentos, as festas de casamento duravam dias, né? Se eu não me engano, acho que uma semana, pelo menos, de festa. Aí você para e pensa: a gente planeja um casamento o ano inteiro para a festa acontecer em um dia. A gente já gasta um bocado. Imagina uma semana de casório. O que esse povo não gastava? Então tinha que ter vinho de sobra.
E acabou o vinho, acabou o vinho, acabou. E o vinho aqui, nessa época, também representava o que? Alegria, né? Ali, comunhão, aquela coisa toda, tal. E aí vem Maria para perto de Jesus. Acabou o vinho. Irmãos, para e pensa. Até então, Jesus não tinha demonstrado nenhum tipo de poder. Jesus ainda não tinha demonstrado nada que... Mas Maria vai diretamente a ele e fala, ei, acabou o vinho. Maria apresenta a Jesus a necessidade da festa, sendo que quem estava no salão ainda não estava sabendo do que estava acontecendo. Somente quem estava na cozinha, quem estava nos bastidores, sabia o que estava acontecendo. E aí, irmão, Jesus dá uma resposta, né, que de início, né, de cara, a gente acha uma coisa, uma resposta dura, né? Jesus fala assim, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Mulher, o que é que eu tenho com a sua ansiedade? Mulher, o que é que eu tenho com você? O que é que... Calma, ainda não é o meu momento, eu vou chegar lá, eu vou fazer acontecer. Irmãos, entenda uma coisa, é claro que existem problemas que a gente enfrenta na nossa vida que leva a gente, né, ao nível, né, de estresse, ao nível de ansiedade, ao nível de aflição para tentar resolver, para tentar sair daquilo. Só que isso, irmãos, não pode nos fazer sair do controle. O fato de eu estar passando por luta, por problema, não pode fazer eu perder as minhas estribeiras, não pode fazer eu colocar os pés pelas mãos, não pode querer me levar a fazer do meu jeito, a fazer da minha maneira, a querer que Deus faça na hora que Ele tem que fazer. Eu preciso, irmãos, eu sei que é um pouco complicado colocar isso na prática, mas até nos momentos difíceis, a gente precisa aprender a tirar proveito. Até em momentos de dor, precisamos aprender a tirar proveito da dor. Como assim, Aline? Se aproximando de Deus, buscando entender o agir do Senhor, buscando contemplar, buscando conhecer, buscando estar perto. Porque, irmãos, pensa uma coisa comigo. Se não é quando a gente está mais fragilizado, mais sensibilizado, né, mais ali fraquinho, se a gente não conhece Deus de uma forma diferente, se a gente não vê Deus de uma forma de ver, porque se cumpre na nossa vida o que ele falou para Paulo. Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando a gente acha que não dá, que não pode, que não tem mais solução, que não tem mais saída, que a gente realmente se lança, se entrega a Deus de corpo e alma, a gente começa a ver, irmãos, o poder de Deus de uma maneira como a gente nunca viu. Então, o nosso desespero não pode nos cegar ao ponto de não conseguir contemplar Deus agindo mesmo em meio à dor. A nossa agonia, a nossa ansiedade, irmão, não pode nos cegar ao ponto da gente não conseguir discernir a presença de Deus mesmo no meio do vento. Porque o vinho acabou. Tava se principiando ali um problemão para este casamento, né? Principiando até o fim desse casamento. Já no começo o casamento já ia acabar, porque terminou o vinho. Mas Jesus estava ali, estava presente e algo ele iria fazer. Não no tempo de Maria ou no tempo de quem quisesse, ele ia fazer no tempo dele. E só que olha a sabedoria e olha a sabedoria, a inteligência, o discernimento de Maria. Que quando Jesus dá essa resposta aparentemente dura para ela, olha o que ela faz. Ela vira para os serventes, né, para o pessoal que estava servindo a festa e fala: ei, fazei tudo conforme ele ordenar. Maria se liga, ela entende, ela pega logo, ela pega rápido a mensagem de Jesus e deixa claro: ei, faça conforme ele vai dizer aí, viu? E às vezes tá aí também, irmãos, o nosso erro. Às vezes a gente não faz conforme nos é ordenado. Às vezes a gente não segue conforme Deus está instruindo para a gente fazer. Por quê? Eu tô passando um problema, aí eu mesmo calculo como eu vou sair do problema, só que eu não tenho condições de sair do problema, mesmo eu calculando. E aí quando Deus me dá uma instrução que é fora da minha expectativa, que é fora do que eu imaginei, eu não consigo fazer. Eu não consigo crer, eu não consigo obedecer à instrução que está sendo me dada. Lembra de Ezequiel no vale? Quando Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos, Deus pergunta: podem reviver esses ossos secos? O que é que Ezequiel diz? Tu sabes, Senhor. Aí Deus pega e fala: filho do homem, profetiza. E o que é que Ezequiel diz? Conforme me foi ordenado, eu profetizei. Ele fez do jeito que Deus falou e teve vida no vale. Então os serventes ficaram atentos ao que Maria disse e Jesus pegou e falou que, ei, encha, que tinha umas talhas de água, né, que nas casas eles enchiam umas talhas de pedra, tinham como se fosse baldes de pedra grandes, pro povo lavar as mãos, essas coisas todas. E tava vazios, e aí Jesus pegou e falou assim: ei, enche essas talhas de água. E encheram de água até a boca. E aí pegam-se um copo, Jesus dá aos serventes e Jesus fala: ei, pega agora esse copo e leve até o mestre-sala, né, leve até o organizador da festa. Irmãos, em momento nenhum, Jesus disse: que essa água vire vinho, que o meu poder transforma essa água em vinho. E que, não,
Simplesmente ele deu uma ordenança, deu uma direção que aparentemente era sem pé nem cabeça para quem estava do lado de fora. Só que bom que os serventes ouviram a direção de Maria, da qual ela já tinha se atentado no que Jesus havia dito. Então eles obedecem, eles pegam um copo com água e levam. Chega até lá, olha a água transformada em vinho. E o organizador da festa fala que aquele era o melhor vinho que ele já tinha tomado. Por quê? O pessoal sempre coloca o melhor no início e deixa o inferior para o final. Mas que o dono da festa tinha guardado o melhor até o final. Irmãos, é Deus. Deus tem dessas. De pegar aquilo que parece que está se acabando, de pegar aquilo que parece que está chegando ao fim e transformar em algo glorioso. E fora que tem esse detalhe, né? Que com Jesus não tem isso de ser melhor só no começo. Quando tem Jesus na história, irmão, é bom no começo, no meio e no final. Então, aprenda a convidar Jesus. Aprenda a chamar Jesus. Pra quê? Pra que na hora, irmãos, que iniciar um problema, você não entrar em desespero. Mas você fazer tudo conforme Jesus mandar e viver um milagre na sua vida. Porque quem obedece, vive milagre e é mais feliz. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, por essa direção. Senhor, nos ajuda, meu Deus, a ser obedientes à Tua palavra, a ser obedientes à Tua voz, a aprender a esperar o Teu agir. Eu sei que dói, eu sei que às vezes, meu Senhor, a vontade é sair por aí gritando, correndo, desesperado, descabelado, mas, ô Pai, nos dá domínio próprio, nos dá fé, perseverança, Senhor, para ficar firme, Senhor, diante do problema, até ver o nosso milagre acontecer por intermédio, Pai, do Seu poder. Pai, abençoa essa pessoa que me ouve, abençoa essa tarde e que a Tua presença, Senhor, continue sendo conosco todos os dias. É que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus lhe abençoe.